Boa noite, pessoal. Vamos começar agora então a nossa aula de probabilidade. Eu sou o professor Edson e vamos lá. É provável que você já tenha recorrido a uma moeda para tomar alguma decisão em jogos e brincadeiras. É uma coisa bem comum, né? Nós temos até nos jogos de futebol que o pessoal vai decidir quem começa com a bola, quem escolhe o lado do campo por meio de um jogo de moeda, certo? Mas o que isso tem a ver com a probabilidade? Vamos lá. Quando a gente joga uma moeda, nós falamos que é uma situação aleatória, ou seja, envolve as leis do acaso. Não é possível dizer com exatidão qual será o resultado final, mas sabemos com certeza quantos e quais são os resultados possíveis. Então, se não for uma moeda viciada, que é aquela que ela tem uma tendência a cair com uma certa face para cima, é totalmente aleatório. Eu joguei uma vez, deu cara. Joguei outra vez, deu cara. Então quer dizer que a terceira vez também vai cair cara? Não, pode cair coroa ou pode cair cara. Porque, como eu já disse, ela é uma situação totalmente aleatória. Então, no caso da moeda, nós temos dois possíveis resultados. Pode cair cara ou coroa, certo? Então, conforme eu disse para vocês, desde que a moeda não seja viciada, essa é uma jogada em que ambos os resultados têm a mesma chance de ocorrer. Outros exemplos que a gente pode explicar esse acaso é prever o tempo de vida do ser humano. Qual que é o tempo de vida do ser humano? De acordo com o IBGE, lá no ano de 2010, mesmo sendo antigo, quer dizer que a expectativa de vida era de 73,48 anos. Então isso quer dizer que sempre o ser humano vai viver até 73 anos? Ele não pode viver mais e não pode viver menos? Pode. Na verdade, não tem como a gente prever o tempo de vida do ser humano. Então, isso é algo que é uma estimativa estatística, mas é também um experimento ao acaso. Prever as características físicas de um bebê que vai nascer. Nós temos hoje em dia genética, né, que é o ramo da biologia, que estuda as formas como se transmitem as características biológicas de geração para geração. Então, lembra que vocês estudavam lá no ensino médio, tinha um azão, azinho, gene recessivo, gene não sei o que, tudo mais? Então, tem uma probabilidade de você ter determinadas características herdadas dos pais. Mas, como eu já disse, é uma probabilidade e não um evento determinista. Então, como que é possível chegar a esses dados? Como que é possível a gente saber a chance que algo tende a acontecer? Então, nós temos essa equaçãozinha, que é a chamada probabilidade. Se vocês procurarem na internet ou algum material de matemática, vai estar escrito bem assim: probabilidade NE por NA, número de eventos possíveis, espaço amostral, tananã, tananã. Eu encontrei um modo simplificado, que é esse que está aqui em azul. Ó. A probabilidade de um evento é o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados possíveis. Mas nós temos um macete. O macetinho. Qual que é o macetinho? Para a gente lembrar, é só lembrar que a probabilidade é o que eu quero dividido pelo total de possibilidades. O resultado vezes 100, pronto, beleza, está encontrada a porcentagem dessa probabilidade. Então, a probabilidade é o que eu quero dividido pelo total de possibilidades. Então, vamos exemplificar isso. Olha só. Para obter verbas para a formatura do nono ano, a equipe de Rose rifou uma bicicleta. A rifa tinha 100 números e Rose comprou 4 deles. Qual que é a chance de Rose ganhar a bicicleta? Então vamos analisar. Qual que é o total de possibilidades? 100, porque eu tenho 100 números. E Rose comprou 4 desses números. Então, para ela ganhar, o que eu quero é um desses 4 dividido pelo total, que é 100. Então, olha só a resolução. Para calcular essa probabilidade, é 4 em 100. Ou seja, igual eu disse, olha só. 4 é o que eu quero, que é a quantidade de bilhetes comprados por Rose, e aquele 100 ali embaixo é o número total de bilhetes. Quando a gente faz essa razão de 4 por 100, simplificando de cima por 4 e simplificando de baixo por 4, a gente chega que é 1/25, certo? E se eu pego esse 1 sobre 25 e multiplico por 100, eu encontro 4%, porque 1 vezes 100 daria 100, 100 dividido por 25, 4. Então eu posso falar que essa probabilidade é 1 em 25 ou 4%.
Pessoal, olha o jeito que faz sentido essa resposta de 4%. Vamos voltar aqui no enunciado. A cada 100 de possibilidades, ela tinha 4. Então, a chance dela ganhar é 4 por 100. 4 em 100. 4%. Ok? E essa outra resposta, o que quer dizer esse 1,25 avos? Bora só. Olha só, aqui eu tenho 4 num total de 100. Mas e se eu dividir, não pegar esses 100 números? Eu pegar um quarto dessa parte. Então, eu teria apenas 25 números. E desses 25, a probabilidade seria 1. Ou seja, a cada 25 números, 1 pode ser considerado um número de Rose. Beleza? O segundo exemplo. Ricardo escreveu em pedaços iguais de papel o nome de cada dia da semana. Dobrou-os igualmente, de modo que qualquer um deles tivesse a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Qual a chance de que o nome do dia da semana, retirado por Ricardo, comece com a letra S? Então vamos lá. Quais são os dias da semana que começa com a letra S? Sábado, segunda e sexta, certo? Então, eu tenho 3 resultados favoráveis em 7 possibilidades no total. O que são esses 7? São 7 dias da semana. Então, a probabilidade, como é a divisão do que eu quero pelo total de possibilidades, olha só, eu pego o que eu quero, que é o dia das semanas que começa com a letra S, 3, dividido por 7, que é o total de dias da semana. Essa já é uma fração na sua forma irredutível, não tem como eu simplificar ela mais. Então, para encontrar essa probabilidade, eu já tenho uma resposta na forma de fração, que é 3 em 7, e para encontrar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, eu pego a calculadora e divido 3 por 7, o resultado vezes 100. Então, olha só, essa razão indica a probabilidade de sair um nome que comece com a letra S, é de 3 em 7, que é dada por essa razão. Quando eu divido isso na calculadora, dá 0,4286. Multiplicando por 100, eu encontro uma probabilidade aproximada de 42,9%. Observação. Quando a probabilidade é zero, dizemos que um evento ele é impossível. E quando a probabilidade resulta em 1, dizemos que é um evento certo. Vamos imaginar o que seria um exemplo. Mais para frente a gente terá outros, mas já para ficar claro. Quando que a minha probabilidade, por exemplo, poderia dar zero? Vamos pegar esse exemplo anterior. Se eu pegar aqui e falar assim, qual que é a probabilidade, ele pegou esses 7 papeizinhos, né? Cada um escrito um dia da semana, qual é a chance de que o nome do dia da semana retirado por Ricardo comece com a letra Z? Qual que seria a resposta? Quantos resultados são favoráveis? Quais dias da semana começam com a letra Z? Nenhum. Então, nesse caso, a probabilidade ela seria, como a gente tem que fazer aqui, a probabilidade, nesse caso que eu falei para vocês, como nenhum dia da semana começa com a letra Z, seria 0 resultados favoráveis dividido pelo total. Qual que é o total? 7 dias da semana. E quando eu faço essa divisão de 0 por 7, eu encontro que essa probabilidade ela seria igual a 0%. Ok? E quando nós teríamos assim a probabilidade de ser 1 ou de 100%, vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, olha só, a teoria das probabilidades. A teoria das probabilidades busca estimar as chances de ocorrer um determinado evento. É um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Espaço amostral. Quando a gente tem um experimento aleatório, ele é um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições. É o caso da moeda que a gente já conversou. E o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento aleatório. Indicamos o espaço amostral por S. Então, nesse caso, esse espaço amostral é aquela parte do total de resultados possíveis que a gente discutiu previamente. Então, um exemplo do lançamento de um dado. Qual seria o espaço amostral de um dado?
seria esse aqui, ó, o número total de resultados possíveis. Pode cair o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 ou número 6. Evento chama-se qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, um evento, quando eu pegar o caso aqui dos dados, eu poderia falar, qual que é a probabilidade de cair um número par? Então, o evento seria números pares de um espaço amostral, que são todos esses números aqui. Belezura? Então, dizemos que um espaço amostral é equiprovável quando os elementos têm a mesma chance de ocorrer. Evento certo, impossível e mutuamente exclusivo. O que é um evento certo? É quando a gente tem que o evento coincide com o espaço amostral. Ou seja, o que eu quero é o mesmo número do total de possibilidades. Por exemplo, eu jogo uma moeda. Eu sei que o total de possibilidades são duas. Pode cair cara ou coroa. Qual que é a probabilidade de cair cara ou coroa? Como é cara ou coroa, eu tenho dois resultados, de um total de 2. 2 dividido por 2, eu encontro 1. Então, quer dizer que seria um evento certo. E um evento impossível ocorre quando um evento ele é vazio. O que quer dizer um evento vazio? É igual jogar um dado e perguntar qual a probabilidade de cair um número da face de cima que seja maior do que 6. É impossível. Porque quantos números que eu tenho num dado que é de 1 a 6 que é maior do que 6? Nenhum. Então, a probabilidade seria 0 dividido pelo total, que é 6. Isso resulta em 0%. Olha só alguns exemplos para a gente discutir. Primeiro exemplo, eu lanço um dado e registro os resultados. O espaço amostral, eu sei que eu posso ter no total esses resultados aqui, certo? Então, a primeira coisa, o primeiro evento, qual é a probabilidade de cair um número menor do que 7 e maior do que 0? Qual a probabilidade de cair um número menor do que 7 e maior do que 0? Na verdade, quando há uma probabilidade, olha só, P vai ser igual. O que eu quero é um número menor do que 7 e maior do que 0. Então, são todos esses. Eu tenho 6 no total. Ok? E o total que eu tenho também é 6. Então, nesse caso, eu tenho o meu espaço amostral igual ao meu evento. Logo, o evento é certo e minha probabilidade é de 1 ou 100%. O evento B. Qual que é a probabilidade da ocorrência de um número maior do que 6? É esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Não existe nenhum número maior do que 6. Logo, esse evento ele, não existe. Então, a probabilidade será 0. Então, essa é a probabilidade é 0. O evento ele é chamado de impossível. A ocorrência de um número par. Então, números pares no dado eu tenho 2, 4 e 6, certo? Então, minha probabilidade será igual. O que eu quero, são essas três possibilidades aqui, então 3, dividido pelo total de possibilidades em um dado, que é 6. Então, 3 dividido por 6, quando eu simplifico, dá para dividir os dois por 3, eu chego que a resposta disso é 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 100, eu encontro que essa probabilidade é de 50%. A ocorrência de um número múltiplo de 3. Então, vamos lá. 3 vezes 0? 0. Eu não tenho 0 no meu dado. Então, não posso pegar esse número. 3 vezes 1? 3. Eu tenho esse valor no dado. E 3 vezes 2 é 6. Eu também tenho essa resposta no dado. Logo, o meu evento possui dois elementos. E o que eu quero são duas possibilidades, o 3 e o 6. Certo? Então, nesse caso, a minha probabilidade será igual. O que eu quero? Duas opções, duas possibilidades, dividido pelo total, que é 6. Então, 2 dividido por 6, quando eu simplifico, eu chego na resposta de 1/3. Vezes 100, eu chego na resposta de 33,33%. O evento E é a ocorrência de um número par ou número múltiplo de 3. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou pegar são os números pares. Os números pares que eu tenho é 2, 4 e 6. E múltiplo de 3, eu já vi no exemplo anterior aqui, que era o 3 e o 6. Mas como o 6 eu já peguei, então olha só o que sobra. 2, 4 e 6 são os pares e 3 e 6 eles são os múltiplos de 3. Então, nesse caso, eu fiz uma união de eventos.
Então, eu tenho no total 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, para calcular a probabilidade, eu faço P igual a 4, que é o que eu quero, o número total de elementos desse meu evento, dividido pelo total. O número total de possibilidades de um dado, 6. 4 dividido por 6. Eu consigo simplificar essa minha razão da probabilidade, simplificando por 2, simplificando por 2. Eu chego na resposta de que a probabilidade é igual a 2 terços. Para calcular essa probabilidade de 2 terços, eu pego então a minha calculadora e faço 2 dividido por 3. A resposta dá 0,66666 vezes 100. Eu chego que a minha probabilidade é de 66,66%. E qual que é a ocorrência de um número par e múltiplo de 3? Então, olha só, esse evento E, ele era par ou número múltiplo de 3. Então, eu unia as possibilidades. Agora que não basta ser par, ele tem que ser par e múltiplo de 3. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho números pares, 2, 4 e 6. O 2 é par, beleza. Mas ele é múltiplo de 3? Não, então já elimino. O 3 nem é par, então não posso pegar. Esse 4 é par, mas ele é múltiplo de 3? Não, porque não existe nenhum número que eu multiplique por 3 que resulte em 4. Aqui eu tenho 6. 6 é par e ele é múltiplo de 3? Sim, porque quando eu faço 3 vezes 2, a resposta é esse 6. Logo, nesse evento, eu tenho apenas uma possibilidade. Então, se atentem. Quando eu falo ou, eu junto as possibilidades. Quando eu falo que tem que ser uma coisa e outra coisa, eu excluo o que não complemente com esse e. Então, no total, eu tenho uma possibilidade. Logo, a minha probabilidade será igual a 1, que é o número total aqui que eu tenho de coisa, certo? Dividido por 6, que é o número total de possibilidades que eu tenho no meu dado. Quando eu divido 1 por 6, a resposta dá 0,166. Então, esse resultado vezes 100, eu encontro uma probabilidade de 16,66%. Pessoal, agora eu vou passar alguns exercícios para vocês e tentem resolver, façam do jeito que vocês julgarem correto, porque na semana que vem, se ainda persistir a paralisação devido ao coronavírus, eu mando a resolução comentada para vocês, ok? Então vamos lá, esse é o primeiro exercício. Esse é o segundo exercício, podem pausar o vídeo para copiar o enunciado. Este é o terceiro exercício. Este é o quarto exercício. E este é o quinto e último exercício. Bons estudos a todos e quaisquer dúvida podem deixar aqui nos comentários ou também podem me enviar um e-mail. Um abraço e até mais.